Oi, estamos iniciando mais uma edição do Mentoria Eleitoral Podcast. A cada semana, um novo convidado. E dessa vez, abordaremos a política sobre outro aspecto. É muito comum quem faz política, quem atua no Congresso Nacional, ter dúvidas de como que isso se dá no interior de um partido político. Então, hoje nós trouxemos um dirigente partidário, dirigente do campo majoritário do Partido dos Trabalhadores, o advogado Fernando Neto, para conversar conosco um pouco. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Aline, meu companheiro de governo, Glauco Rojas. Verdade. Eu e o Fernando tivemos a oportunidade de compartilhar aí uma temporada de gestão pública. O Fernando foi secretário de Juventude aqui no Distrito Federal, enquanto eu fui secretário de Trabalho, e a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Eu lembro daquelas atividades no antigo CAGE. Qualificopa que a gente levou para o CAGE. Que a gente levou para o CAGE, para os outros centros, né, de qualificação profissional. Então foi uma temporada de muito aprendizado, muito bacana. Guardo excelentes lembranças. Também. Lembranças e fotos. É verdade. Fernando, para a gente começar, vamos começar do começo, né? Claro. Conta um pouco, hoje você é um dirigente nacional, né, do Partido dos Trabalhadores, mas como foi a sua trajetória para você chegar onde você chegou? Bom, eu brinco que se o PT deixar de existir, por algum acaso, eu vou ter que aprender de novo como é que veste a roupa, como é que come, se eu como com o braço direito, com o braço esquerdo, porque eu nasci dentro do PT, né? Sim. A minha história, ela vem a partir da história dos meus avós. Provavelmente tem uma série de outras coisas envolvidas, né, entre a história de um e de outro. Mas meu avô era suboficial da aeronáutica na época, filiado ao Partidão, na época da ditadura militar, estou falando de lá de trás. E minha avó era estudante secundarista em Pernambuco, depois no ensino médio, né, que não era ensino médio à época, ela fez o normalista, né, que eram meninas e rapazes que estudavam e ao fim do curso viravam professores, né, de alfabetização e primeira infância. Meu avô, no período da ditadura militar, já ali em 64, começou a ser perseguido por conta da sua formação política. Ele chegou a ser preso, foi torturado durante o período da ditadura militar, até chegar a ser cassado e expulso das Forças Armadas. E isso, ele rodou o país em prisões, né? Ficou preso em Pernambuco, ficou preso no Pará, ficou preso em São Paulo, no Rio também, até chegar em Brasília, onde ele é expulso das Forças Armadas. E minha avó... Ele era de qual força? Ele era da aeronáutica. Da aeronáutica. Ele era suboficial da aeronáutica. E minha avó, que é uma das maiores referências políticas de luta e de presença da mulher na política, né, de força da mulher na política, a maior referência que eu tenho, uma das, é da minha avó, que manteve a família unida, organizada, cuidou dos filhos, acompanhou a prisão do meu avô, né, acompanhou por onde ele estava preso, e sempre tinha um movimento político, sempre tinha um organismo político que ajudava, que apoiava, até ele chegar em Brasília. Daí para frente eles começaram a criar a família aqui mesmo, né? Se instalaram em Brasília, tiveram 4 filhos, nenhum brasiliense, foram 3 pernambucanos e um carioca, e fizeram depois a família, né? A presença da família aqui em Brasília. Isso já no processo de entrega das casas no Guará, pela X e tudo mais. Sim. A história deles vem dessa questão. Por conta dos traumas familiares, óbvio, né? Meu avô preso, torturado, os meus tios e meu pai não tinham convívio com meu avô, né? Durante a infância, até parte da adolescência. Então, quando meu avô está presente em casa, existia um trauma muito grande daquele período. Era tão complexo que não poderia nem se falar sobre política, nem dar opinião dentro de casa. E quando isso acontecia, eu lembro ainda a época que todo mundo fechava as janelas, as cortinas, aumentava o barulho da TV e tudo mais. Aí poderia falar alguma coisa, mas tinha que ser rápido. O trauma entre eles era muito grande. Eu vivi e cresci naquilo. Mas também vivi e cresci no ambiente em que meu avô ajudava a organizar a Comissão dos Anistiados. Vivi e presenciei minha avó ajudando a organizar o Sindicato dos Professores. E aquilo era muito bonito dentro de casa. Porque minha avó tinha uma oratória perfeita, magnífica. Ela era uma pernambucana de uma voz forte e firme.
E meu avô, aquele oficial bem clássico da aeronáutica, né? Cheio de ordens. Então, aquilo dentro de casa era um negócio assim que você parecia que estava numa cena de teatro ou de filme. Aquilo me instigava. Sim. Até um dia que eu participei de uma polêmica, estudava no GG, lá no Guará, né? No ginásio do Guará, e participei de uma polêmica mobilizada internamente pelos estudantes, à época, que era a defesa das aulas de educação física, que sumiam bolas o tempo inteiro. E a gente foi atrás das bolas e descobriu que estava na casa de um dos professores, fizemos um motim, uma greve. Ao fim, todo mundo suspenso. A revolta das bolas. A revolta das bolas. Ao fim, todo mundo suspenso. Não sei se adiantou muito. Mas Recuperaram as bolas? Recuperamos as bolas, as aulas voltaram a ficar, né, com uma Animadas, alegria né? maior, né? Porque jogava futebol, basquete e tudo mais. Só que todo mundo que se envolveu recebeu uma advertência e uma suspensão, né, no meu caso. Aí foi crise dentro de casa, crise completa. Meu pai odiava a ideia de eu me envolver com a política por conta dos meus avós, né, do trauma. E minha avó, de uma forma muito inteligente, astuta e até rebelde, começou a me organizar dentro de casa clandestinamente sem meu pai ficar sabendo. Então falava comigo sobre como era o PT, o que era o Lula, o que era o Zé Dirceu, o que era o Delúbio, a esquerda, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Carlos Prestes, e minha avó me instigava a esses grandes nomes e aquilo ia mexendo comigo. E por outro lado eu também tinha minha mãe. Minha mãe, apesar de não ter a mesma história política, mas ela era uma apaixonada pelo movimento estudantil e viveu muito aquilo que Flávio Travassos, Vladimir Palmeiras, Zé Dirceu criaram, né? Porque ela era de Minas Gerais, de outro estado diferente do meu pai, e isso era muito forte em Minas. Então eu ouvia dos dois lados histórias sobre o PT, sobre o movimento estudantil e tudo aquilo. E meus avós me engajaram na política, né? Clandestinamente, mas foi pela porta que eu entrei. Isso pelo Guará. Depois veio o movimento estudantil, veio o movimento secundarista, UBS, que aí começaram a me mapear dentro dos colégios e tudo mais, me acompanhar, me ajudar a me organizar. Depois passei no primeiro semestre de 2001, Ciências Políticas. Na primeira turma, não foi? Primeira turma de 2001. E já nesse período teve uma greve enorme, eu acho que foi uma das maiores greves que a UNB teve na sua história. Era fim de governo Fernando Henrique Cardoso e tinha uma questão sobre o orçamento das escolas públicas que estava deficitário e o aumento contínuo das escolas particulares. Que, assim, 2002, que é quando eu entro para a faculdade particular, porque eu fiquei um semestre e meio, não me adaptei até porque o curso não era o que eu queria fazer. E aí veio a faculdade de Direito, que era a minha grande paixão, né? Que eu comecei, minha porta de entrada foi a Unieuro, Euroamericana na época. E dentro da Euroamericana, como era uma faculdade nova em Brasília, a gente organizou o movimento estudantil, eu e todos os outros companheiros, né? Saulo Branquinho, Humberto, Martins, Eurico, que até tinha um apelido de Carlton Banks por conta do negócio do Will Smith, do Príncipe de Bel-Air. Tinha o Eurico lá, que era o Carlton Banks lá da turma, e uma série de outros amigos e companheiros da época. E a gente começou a se organizar dentro do movimento estudantil dentro da Euroamericana, virou um boom, porque foi a única faculdade que não teve aumento à época, naquele período de 2002 para 2003. Pelo contrário, a gente até provocou uma redução, porque teve uma nova greve, né, organizada por todos nós dentro da Euroamericana. E naquele período histórico do movimento estudantil, foi a única faculdade que teve redução da mensalidade. Olha. E isso, com a ajuda, essa mobilização, né, tanto de disputa da chapa, quanto da mobilização dos alunos para não terem aula, quanto dos professores, a gente teve um apoio enorme, imenso, de dentro do PT, de pessoas que eram sensíveis à causa e nos ajudavam. Sim. Uma das figuras que participou desse processo foi o Rodrigo Pilha, que é uma figura emblemática. Emblemática da política Tem daqui uma do Brasil. história com ele também. Já fui presa no Senado com ele. Né? O Pilha está em todas essas grandes polêmicas. E ele nos ajudou muito. Sim. Inclusive, a gente organizou uma filiação coletiva, né, ao PT, por conta do movimento estudantil na época, naquele período. E o Pilha foi quem nos ajudou a fazer essa filiação coletiva ao PT. Já era todo mundo envolvido com o PT, mas teve essa formalidade, né, o que foi importante para a gente naquele período. Nós tivemos essa temporada de governo, né, juntos, mas eu te conhecia antes, quando
há pouquinho tempo atrás, quando a nossa barba ainda não era branca, Nem né? barba tinha. Nem barba tinha direito, tinha. né? Que você já era um dirigente da juventude do PT. Eu já te conheci como um dirigente da juventude do PT há muitos anos atrás. Ou seja, tem uma história aí. Não aumenta que tanto, ela é- não era que é- tanto tempo atrás. Não, a gente já tá com um filme queimado nesse podcast. Quem nos acompanha já sabe. Já é fez dinossauro, conta, né? já fez conta, já entendeu que aqui. Minha história na juventude do PT, ela é vivida por conta do movimento estudantil. Eu sou oriundo do movimento estudantil. Sim, E, obviamente, primeira década do ano 2000, o movimento estudantil era a grande pauta da juventude brasileira. E o quão isso é importante, assim, para sua formação? O quão essa base foi importante para vocês hoje, olhando para trás? Eu considero que 70% da minha formação política, quase que ela toda, veio desse período do movimento estudantil. Porque no movimento estudantil, você aprende a viver como se vive no Congresso, um deputado. Você lida com vários pensamentos, com várias personalidades, com várias ideias, várias culturas diferentes e distintas. Você vive com vários partidos políticos que participam do movimento estudantil. No PT, obviamente, né, as pessoas têm essa ideia de que o PT é todo repartido. É um partido, né? partido. Então você vive também dentro do movimento estudantil essa relação com todas as forças políticas do Sim. PT. Então você aprende a lidar com as pautas, demanda, definir o que é prioridade de pauta, ir compor, para negociação, compor, recuar. discutir com a mantenedora, com o reitor, com os professores, saber recuar, ceder, Sim. entender como funciona o Brasil, quais são as grandes dificuldades, a grande necessidade. A gente entra de cabeça na pauta da educação durante o movimento estudantil. Se você pegar qualquer militante do movimento estudantil, ele dá aula sobre as deficiências da educação no Brasil melhor do que qualquer especialista. Porque você acaba vivendo Sim. isso de forma intensa na sua vida. Né? Diária, né? Diária. Então, certamente, a grande base política que eu tive foi o movimento estudantil, foi a grande escola. E isso me catapultou para dentro do partido na pauta de juventude. Então, Secretaria de Juventude do PT, tanto no DF quanto nacional, Coordenação Nacional de Juventude dos campos políticos, né, do meu campo à época, que era o campo majoritário. Eu fui coordenador nacional do campo majoritário um período. Mas você chegou a ser coordenador nacional da juventude do PT? Eu fui coordenador nacional da juventude da CNB. Ah, sim, do campo majoritário. Campo majoritário. A maioria de fora conhece como campo majoritário. Sim. Né? Teve um período que a gente assumiu essa coordenação. Legal. Porque tudo é muito coletivo, você não Sim. assume sozinho, né, dentro do PT. Sim. Você assume a presidência do partido sozinho, só que você participa, né, com outros membros do executivo. Então até a presidência do PT é um órgão colegiado, porque você tem uma executiva que se compõe com as forças. Então Sim. você nunca está sozinho dentro do PT. Sim. E eu fui coordenador um período, né, do campo político. Por isso, boa parte da nossa geração me conhecia na referência da juventude, por conta Sim. do movimento estudantil, por conta da minha trajetória dentro do partido. Então, respondendo, o movimento estudantil foi a base de quase tudo. E isso foi me levando até o convite, né, que o governador Agnello fez à época para eu assumir a Secretaria de Estado de Juventude do governo do Distrito Federal. Naquele período, eu já participava do debate da Secretaria Nacional de Juventude do governo federal. Quem era secretário à época era o Beto Cury. A gente ajudava o Beto a formar a pauta de juventude, a pauta de política pública de juventude, a entender o que era a pauta de política pública de juventude, que era algo totalmente desconhecido para todo mundo, né? Inovador. Então eu já participava desse processo nacionalmente, né? Dentro do ambiente nacional. E foi o que me trouxe, né? A experiência que me levou a ser convidado para ser secretário de Estado aqui da pauta de juventude. Muito legal. E muito legal também ter numa mesma bancada dois quadros políticos de Brasília que responderam pelas políticas públicas de juventude por uma temporada. O Fernando respondeu durante a temporada do governo Agnello e a Aline Bezerra respondeu durante a temporada do governo Rodrigo Hollenberg. Então, é uma coincidência muito, muito legal isso, né? De ter uma bancada com essa história Tão jovem. Tão jovem, né? Tão jovens, já fizeram tantas coisas, né? Então, Fernando, nós coordenamos, né, a pasta de políticas públicas de juventude aqui no DF, em 2 governos distintos. E nessas duas oportunidades, nós pudemos fazer um momento de escuta
com a juventude para entender o que eles queriam de políticas públicas, né? À época existiam as conferências nacionais de juventude e cada estado, e aqui no caso o Distrito Federal, tinha também que fazer ali o seu momento, né, regional de escuta da juventude e tudo mais. Então, acho que esse formato era um formato muito interessante que nos permitia, de fato, conseguir executar a política de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Como foi para você esse momento ali em que você viveu, né, a Secretaria de Juventude? Que experiência que você traz desses tempos? Eu participei de várias conferências antes daquela nossa, né? Eu participei das conferências de juventude anteriores, inclusive da primeira, que quem coordenou a primeira conferência de juventude foi Luciano Lima, com o Gazu, que fazia parte da equipe, sim, e a Celina Leão, que na época era secretária de juventude, sim, do governo Arruda. Sim, nossa atual vice-governadora. Nossa, né? Atual vice-governadora. Depois eu realizo a Um abraço, Gazu, se estiver nos assistindo. Abraço, Gazu, e abraço, Celina, obviamente. E Luciano Lima também. E Luciano Lima, não pode, né? Isso aí. Papo Firme. Isso aí. Nunca me chamou para ir no Papo Firme. É mesmo? É. Mentira, me chamou uma vez, eu fui uma vez. Tá perdoado, Luciano, não tem problema. A Celina realizou junto com o Luciano e o Gazu a primeira, eu realizei a segunda já como secretário e você realizou a terceira. Sim. Mas houveram várias outras conferências que eu participei. Participei pelo partido e como movimento. Conferência de educação, conferência de segurança pública, à época por conta da Uni. A Uni tinha uma mobilização, né, nas conferências e tudo mais. Provavelmente ainda hoje tem, é que eu não acompanho, né? Mas provavelmente deve ainda se organizar. Então essas conferências, todas elas que eu participei, foram experiências riquíssimas. Você convive com recortes... A pluralidade da sociedade. Você tudo. convive com recortes sociais, né? Dos mais distintos possíveis. Por exemplo, na nossa conferência de juventude, na segunda conferência de juventude, que inclusive você participou também, né, como conselheira, o Glauco também, sim, participou como secretário, e fez palestra, Glauco? Falei. Você falou em Taguatinga e falou no Elefante Branco. Isso. Se eu não me engano. A minha memória é uma memória boa. Aproveito, porque assim, quando se fala em Elefante Branco, tem que dar um break. Porque o Elefante Branco marcou a minha história e marcou a história do Fernando. Foi lá que eu aprendi a fazer movimento estudantil. E assim como o Fernando, aquilo para mim representa mais de 50% do que eu sou hoje, porque é a tua forma. É o primeiro momento ali que você aprende a fazer política, você simula, né? Você participa de fóruns em que você tem que falar, você tem que ouvir, você tem que discordar, tem que contra-argumentar, articular, né? Então ali é uma escola, não tem... O movimento estudantil é uma escola e foi a minha escola, assim como foi a do Fernando, e fomos, e aí eu brinco... Você me permite uma pausa nessa? Eu vou contar para a Aline e para a audiência, obviamente. Estudamos no Elefante Branco, o Glauco, uma série à frente da minha. E eu tenho uma história bem peculiar sobre o Elefante Branco, porque eu dei continuidade ao movimento estudantil dentro do Elefante Branco. E era uma polêmica com o professor Rocha. Ah, sim. Você lembra do professor Rocha? Lembro demais. E eu tive meu último ano... Não, conta a fofoca do professor Rocha. Não, o meu último ano, meu terceiro ano... Rocha era o diretor da escola. Era o diretor da escola. E meu último ano, o terceiro ano, foi muito conturbado. Porque era um ano que a gente estava se preparando para a eleição do presidente Lula. Então tinha um movimento de juventude que estava extremamente em ebulição, né? Porque todo mundo queria estar presente naquela situação, naquela história e tudo mais. E também foi o ano das Torres Gêmeas, 2001. Sim. Foi o ano do acidente das Torres Gêmeas. E eu saí do Elefante Branco de uma forma um pouco trágica, né? Por causa do professor Rocha? Porque eu me formei no Elefante Branco, mas ouvindo um sapo. Não sei se hoje ainda se diz sapo, mas na minha época a gente ouvia um sapo. E o professor Rocha foi esse professor, né, que estava na posição dele, estava ali na função dele, que era nos orientar, nos advertir e tudo mais. E eu virei para ele e falei assim, olha, eu estou saindo daqui quase chorando, mas um dia eu vou voltar aqui por cima, viu? E aí, durante o governo Agnello, nós recebemos uma comenda, eu e o Glauco, e a gente foi
homenageados Foi como muito alunos legal. especiais do Elefante Muito Branco. legal, foi muito Eu legal. recebi das mãos do professor Rocha Sim. e agradeci ele, olhei para ele lembrou disso Sim. e falou assim, Eu rapaz, voltei. bem que você avisou, viu? Você voltou homenageado. Então, Muito legal. só essa palma. Professor Rocha, se estiver nos assistindo, um grande abraço. Professor Rocha, professora Anastácia, Sim. professor Boni, de filosofia, Boni, você sim, lembra? queridíssimo. Então, mas todos os professores daquela época fomos alunos problema, mas por uma boa causa. Sim, sim. Tinha uma causa, No final né? Não deu eram certo. rebeldes sem causa. No final deu certo. Bem no final, aí deu certo. Ainda não estamos no final, É. sabe, né? Mas olha só, eu quero pegar esse gancho, Fernando, para falar de um assunto que é reiterado aqui nesse podcast, que é sobre a formação dos profissionais que trabalham hoje com política. Na maioria dos casos, a gente sempre está se referindo a profissionais de comunicação. Mas, de um modo geral, hoje, a gente sente a falta da formação política dos profissionais. Você também entende que hoje, por talvez os alunos não terem acesso a conferências como nós tivemos, ao movimento estudantil, né, mais pulsante, digamos assim, você considera que hoje esses jovens perderão algo na sua trajetória, né? Não terão a oportunidade que nós tivemos e que nos deu essa bagagem? Você considera uma perda isso? Não. Não, e vou te explicar o porquê. Independente da sua posição ideológica, independente da sua linha de pensamento, como você se organiza, nós vivemos um momento histórico no país. A gente veio de um impeachment de uma presidente, que não é algo normal nem natural no Estado Democrático de Direito. Aí tem, obviamente, a discussão sobre como foi o impeachment, se ele foi legal ou ilegal. Sim. Do nosso ponto de vista, foi legal. Do ponto de vista de quem articulou o impeachment, foi legal. De toda forma, houve um impeachment. Quando existe isso, você tem uma ruptura. Essa ruptura histórica e social, ela promove na sociedade uma série de distorções, porque não é algo normal você tirar um presidente eleito, Sim. né, da presidência da República. Daí para frente, um novo governo assume. Né? Por mais que o Michel Temer tenha sido vice-presidente da presidenta Dilma, ele tinha uma outra visão de Estado, uma outra visão de governo, uma outra forma de se relacionar com o parlamento e de atuar politicamente. Então, muito do que foi criado durante o governo Lula e durante o governo Dilma foi desconstruído. Né? E aí também, sem entrar na polêmica se certo ou errado. Sim. Mas, obviamente, essas estruturas elas se desmontam. Quando você tem a eleição do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, você também tem essa eleição de uma forma muito conturbada. Você tem, no auge da Lava Jato, o primeiro colocado preso, né, que já tinha sido presidente da República, o presidente Lula, e um ex-presidente preso em um país é um negócio traumático. Todos os países protegem os seus ex-presidentes. Todos. Por uma questão de segurança nacional. Ele controla, conduz e passa por ele uma série de informações. Então, todos os países protegem os seus ex-presidentes. E aqui nós tivemos o presidente Lula preso, a presidenta Dilma impeachmentada, o presidente Michel Temer também foi induzido à prisão, né? Ficou um dia, se eu não me engano, 3 dias, uma semana preso, alguma coisa assim. Então você estava num momento muito conturbado do país. Sim. Quando o presidente Lula é sacado da condição de candidato e vem o Haddad como seu substituto, você tem um outro panorama, que é um panorama de maior conflito. E o Bolsonaro é eleito. O Bolsonaro é eleito de uma forma totalmente paradoxal, na contramão da história. Em tudo aquilo que a gente entendia de eleição, o Bolsonaro se elege numa situação totalmente adversa. Obviamente porque você tem uma ruptura, né? Um processo em que uma presidente eleita é sacada da instituição presidência da República. Você tem uma distorção desse projeto e desse processo político e social, e isso afeta economicamente também, inevitável. Então, essa geração que vem depois da nossa, eles vivem toda essa ebulição. Sim. Eles vivem uma mobilização, uma movimentação, uma distorção, uma distopia social que nós não vivemos. Né? A nossa geração vem de um processo de normalidade. Vem do pós-ditadura militar, né? Do processo de redemocratização.
não é a nossa juventude, não é a nossa geração, mas a gente recebe toda essa carga histórica, a gente herda isso. Você tem o impeachment, que também, né, é algo totalmente, numa democracia tão jovem, é algo que afeta, mas a política nacional entrou num arranjo completo. Então, o presidente Itamar, quando assume e dá posse ao presidente Fernando Henrique Cardoso, dá posse numa lógica de continuidade. Sim. Então, você começa a ter uma normalidade do Estado democrático de direito. Fernando Henrique Cardoso é reeleito. Então, independente da polêmica de como foi, você mantém a normalidade do Estado democrático de direito, porque quem perdeu aceitou a derrota, né? Então, essa eleição foi garantida. E o presidente Lula, quando ganha, e aí José Serra, quando perde, aceita a derrota. E o presidente Fernando Henrique passa o governo para o presidente Lula. Então, essa geração, que a nossa geração herda, é uma geração que herda um princípio de normalidade. Não viveu grandes conturbações, como foi o período da ditadura militar. Não viveu grandes conflitos, como foi as diretas já, o impeachment, né, do Collor com as diretas, com os caras pintadas. A gente não viveu isso. E essa geração que vem depois vive uma necessidade de se reorganizar, porque estávamos todos desorganizados. Sim. Os partidos políticos estavam todos desorganizados, as pautas de esquerda elas estavam sendo desconstruídas, enfrentadas diretamente. Então, você tinha uma mobilização que era preciso, mas que ela não estava preparada para ser feita. Quem fez foi a rua. Quem fez foram as universidades públicas, as universidades particulares. Quem fez a mobilização contra o governo Bolsonaro e ajuda a organizar toda uma pauta de juventude de novo é uma geração que não vem de um processo de normalidade. Então, eles colocaram a mão no barro. Eles se afetaram por aquilo que eles não aceitaram representar eles, que era a presidência do Bolsonaro. Então, essa juventude, apesar de não ter vivido o processo das conferências, eles viveram algo muito mais orgânico e muito mais vivo, que foi essa necessidade de se organizar para ajudar a construir uma candidatura que fosse vitoriosa, contrária àquilo do que eles acreditavam não representá-los. Eu faço parte desse processo, né? Mas a minha visão é uma visão muito mais partidária e orgânica de quem estava fora disso. Então, essa juventude, quando a Secretaria Nacional de Juventude do governo atual colocar a conferência na rua e o bloco for para a rua, essa juventude está muito mais viva, preparada, organizada, com outras bandeiras, com bandeiras muito mais avançadas do que as nossas, com bandeiras muito mais atualizadas do que as nossas, bandeiras muito mais integralizadas e com uma compreensão do que é democracia muito maior do que a nossa juventude. A nossa juventude, não sei se você lembra dos grandes desafios da conferência, da sua conferência de juventude. Os grandes desafios da minha, né, da conferência que eu coordenei, daquela minha juventude, daquela minha geração, era mais estrutura para a escola, mais estrutura nas universidades públicas. Eu lembro de uma grande discussão em relação ao acesso à internet, que hoje, óbvio, ainda existem, né, ainda precisa avançar, tem muito jovem que não tem dinheiro para comprar um smartphone ou para pagar uma assinatura, mas não é mais central. A gente tem que admitir que hoje a juventude tem acesso à internet, né? E era uma grande bandeira, né? Era acesso. Era acesso, era poder usar a internet. Era um mundo novo e que aquela geração ainda não conseguia tangenciar. A vida democrática para essa geração ela era muito imatura, porque primeiro vem de um processo naturalizado de democracia. Segundo, não teve que lutar pela democracia, ou então direito à democracia, né? O direito à liberdade, ao sufrágio, ao voto e por aí vai. Então, é uma geração que tem a sua importância histórica, óbvio, né? Participou de todo o processo de construção do governo Lula, processo do governo Dilma, das conquistas, dos erros, que também são importantes serem avaliados. Mas essa geração que vem depois, eles fincam a bandeira da democracia. E isso é um valor muito maior do que uma geração pode construir, ou constituir, ou defender, do que a geração do acesso, que era a nossa geração. Essa geração é a geração a que vem, e são jovens assim, extremamente precoces, gente de 14, 15, 13, 16 anos de idade que brigava com os pais
porque não podia votar, mas queria que os pais votassem no candidato deles. Sim. E eu vivi isso assim com histórias diversas durante esse processo eleitoral, de vários... Como eles estão organizados? Então, Ou eles não estão organizados? eles estão toda essa juventude está organizada em um sistema de rede próprio. A gente tem, às vezes, comete essa idiosincrasia de dizer que eles estão desorganizados. Não estão. Toda essa juventude... Eles têm uma organização Eles própria. têm uma organização própria, em rede e dentro das suas... dos seus instrumentos, né? Sim. Do seu modelo de comunicação. Que não Com as necessariamente... ferramentas que eles têm. não necessariamente seja o celular ou a rede social. Essa juventude, ela está organizada dentro da sua lógica de organização, que é fluida, que é sem institucionalidade, sem uma estrutura orgânica. Haverá agora um novo momento, em que eles vão dar um passo de maturidade no processo de organização. Muitos vão para partidos políticos, outros vão para o terceiro setor, alguns vão para a iniciativa privada, outros vão querer ir para a sala de aula para estar presente junto com outros. Tem o movimento cultural, tem esse movimento tecnológico dos gamers, que eles se organizam dentro dos fóruns dos jogos. Então, eles estão organizados dentro das suas estruturas e eles vão ter que dar um passo de maturidade, que é descobrir as suas organizações. Pode ser a partir das organizações clássicas, né, que nós temos. Sim. Secretaria de Juventude de um partido. Uma entidade do terceiro setor que organiza a pauta comunitária, ou a pauta educacional, a pauta cultural e por aí vai. Você considera que a estrutura dos partidos políticos ela corresponde à expectativa geracional dessa geração agora, dos gamers e etc? Não. Sem exceção de nenhum, inclusive do meu próprio. E olha que a juventude do PT ela é uma das mais vanguardistas. Então a juventude do PT está inserida dentro desses contextos. Mas ela não consegue se organizar e nem compreender a pauta dessa nova geração. A juventude do PT, que é extremamente organizada, preparada e tem toda uma estrutura. As outras juventudes partidárias, então, que não têm o mesmo nível de organização que a nossa, muito mais atrás ainda. Então, quase nenhum partido político hoje tem condições de compreender, não é a juventude, é para além da juventude. É o código de pertencimento dessa geração. É a linguagem, é o que atinge, é o que afeta, é o que eles compreendem, é o que eles querem, qual é a ansiedade deles. E é uma geração que vive, né, transtornos, ansiedade, depressão, uma série de aflições que na nossa geração, por exemplo, Sim. a gente levava com besteira. Não estava na pauta. Não era pauta. Centro, não era discutido, não Mas era como... sequer discutido. E Mas essa como... geração se protege. Sim. Como vocês, então, aí pensando internamente nos debates internos dentro do partido, como vocês pensam, enfim, se estruturam para tentar absorver uma parte que seja dessa juventude, dessas pessoas? Enfim. Eu acredito numa juventude partidária com autonomia. Então, assim, é a juventude do PT que tem que se preocupar com isso agora. Não faço mais parte da juventude do PT. Há pouco tempo você saiu. Tem pouco tempo que eu não faço parte. Mas, assim, todas as vezes que... E eu tenho muita relação com o pessoal da juventude, eles me chamam para várias plenárias, debates. Eu viajo o Brasil inteiro e todas as vezes que eu viajo, tem uma pauta de juventude, eu participo. Faço questão de participar. E todas as vezes que eu sou inquirido sobre isso, eu dou o meu palpite, a minha opinião, né? Uma juventude com uma estrutura burocrática, que tem que ter burocracia, eu não estou negando a burocracia nem destruindo a burocracia, pelo contrário. Qualquer juventude partidária que tenha um processo administrativo tem que ter a sua burocracia. Mas ela tem que ter muito mais liberdade. E ela tem que abrir a sua agenda para pauta externa. E eu tenho escrito, inclusive, sobre isso. Tem alguns artigos internos que eu comunico sobre isso. Da gente viver uma experiência de partido de fora para dentro. De levar o partido, suas pautas, fóruns, suas plenárias para comunidades, para quadras, bairros, para cidades, para periferia e por aí vai. E você incluir essa comunidade dentro da agenda do partido para que o partido entenda, compreenda, absorva e se mobilize. E se prepare para ajudar. Então, eu entendo que essa juventude tem que viver as mesmas experiências. Ela tem que criar módulos
orgânicos, reais e virtuais também, Sim. e de experiências diversas, que se apropriem do conhecimento, do entendimento, do que é o que está fora da nossa bolha, né? Sim. Para isso ser um pouco mais real, dinâmico. Porque não adianta, eu acredito que o desafio, por exemplo, do Sorriso, que assumiu agora a Secretaria Nacional de Juventude, é um dos desafios mais cruéis que tem para um gestor de política de juventude. Porque ele vai enfrentar um território inóspito, extremamente desconhecido. Sim. Ele está navegando em terras nunca antes navegadas. Uhum. A nossa geração não. A geração do Beto, quando o Beto assume a Secretaria Nacional de Juventude, ele sabia qual era a grande pauta, né? Era organizar a política pública de juventude. Sim. A nossa geração, quando assume os seus núcleos de gestão, né? Eu, secretário de Estado, os coordenadores, os diretores de juventude, por aí vai, tinham como grande demanda fazer com que aquilo funcionasse e dar acesso para a juventude, né? Então a gente já estava muito claro qual era o nosso papel. O papel desses novos gestores de juventude é algo que eles estão descobrindo agora. Então o Sorriso, por exemplo, um salve ao Sorriso, Sim. inclusive, o Sorriso vai enfrentar um grande desafio, que é construir, que é identificar, que é fazer incluir essa pauta. Agora, Fernando, trazendo essa reflexão para outra arena, né, que diz muito respeito à área de atuação da nossa audiência, né? Você é dirigente partidário de um dos poucos partidos que ainda pode se considerar um partido, né, partido político na conceituação clássica, porque tem formação, porque tem um programa estruturado, tem políticas públicas que se identificam com aquele conjunto de pensamento, está no poder, né? Hoje tem a presidência da República, obviamente com um conjunto de outros partidos que compõem a base, mas enfrenta uma lida diária com um Congresso que é pragmático, com partidos que são fisiológicos, né? E que existe ali uma regência diária entre o que o partido defende, espera, né, e compartilhou com a sociedade brasileira, e o que se pode ser feito dessa visão no dia a dia, nas votações de um Congresso cada vez mais clientelista. E como é que se dá isso na organização partidária? Assim, você como um dirigente partidário, como é que você enxerga essa mediação entre o Brasil do sonho, né, o Brasil que está no imaginário do Partido dos Trabalhadores e o Brasil possível num cotidiano ali predatório da lida com o Congresso Nacional? Eu honestamente, apesar de acompanhar e ver as críticas e as opiniões diversas, porque todos os dias você abre o jornal, né? Tanto os canais fechados como abertos e o editorial digital e impresso, as opiniões elas convergem, quase todas elas de forma crítica, e dizem que existe uma dificuldade de diálogo, né? Eu confesso a você que, para mim, primeiro é natural. Para mim falta um Zé Dirceu. Faltará sempre, né? Porque uma figura como o Zé Dirceu, que tem compreensão de país, entende como funciona o Estado, compreende como as nuances dessas diversidades de opiniões e consegue convergir isso de uma forma global, uma figura dessa faz falta em qualquer tempo. Então, o Zé, inclusive, um beijo aqui, um abraço, uma saudação ao Zé Dirceu, né? Que passou por um momento difícil de saúde, inclusive, está em recuperação, está muito bem, está conseguindo recuperar bem, né? Mas ainda tem todas as seus cuidados, suas precauções, né? Mas um homem como o Zé Dirceu, ele faz falta em qualquer governo. Num governo de esquerda, mais ainda. Só que eu não vejo um grande calabouço, ou então um grande abismo entre a nossa forma de ver o país e a realidade da Câmara. Isso eu não vejo pelo óbvio. Primeiro, eu preciso respeitar a opinião do outro. E eu sei que as pautas do outro precisam se acomodar dentro das minhas pautas. Então tem que ter um nível de convergência. O que falta? Diálogo. Falta mais diálogo, falta maturar as relações.
A gente vem de um processo... Mas você acha, então, que ainda existe espaço para discussão de pautas? Porque eu acompanho e a minha sensação é que hoje a discussão é muito mais orçamentária do que ideológica, pragmática, né? E etc. Mas tem que haver a discussão pragmática econômica. É um novo governo, é uma nova realidade econômica, uma nova forma de ver a economia do Brasil. E é uma nova forma de ver o governo. Existem uma série de deputados que foram reeleitos que estavam vivendo a experiência do governo anterior. Para eles se acomodarem, se adaptarem a esse novo governo, a esse novo olhar, precisa vivenciar um pouco esse debate mais pragmático, como do arcabouço fiscal. Então você acha natural esse atrito? Eu acho completamente natural e é quase que impossível não viver ele numa democracia que se resgata. Você tem... vamos ao clássico, né? O presidente Lira, presidente da Câmara, tem uma visão econômica e uma visão de governo e uma visão de sociedade diferente do atual governo. Isso é óbvio, né? Ele explana isso. Como ele, que preside um poder, vai conseguir construir uma agenda comum com um executivo que tem tanta divergência de opinião e de visão com ele? De visão. São visões totalmente opostas. Se não houver esse diálogo constante, cada vez mais aprofundado, eles não vão conseguir chegar numa convergência. E o grande desafio agora é esse, construir as convergências. Porque é um novo governo, é uma nova forma de ver a política. A Petrobras hoje tem um novo papel, né? Sim. Quando você pega o que é o papel da Petrobras do governo Bolsonaro e do governo Temer, é diferente do papel do que está apresentado do governo do presidente Lula. A Petrobras do presidente Lula está retomando a construção dos navios pela Transpetro, está valorizando, potencializando a questão das refinarias nos estados, a política de petróleo, mudou a política de preço, está começando a discutir energia renovável, energia verde, está criando um núcleo só para isso, vai vir para um processo de maturação de uma empresa que viverá uma transição da sua matriz energética, vai se preparar para isso, não vai mudar de uma hora para outra, mas vai ter como grande base o petróleo, mas vai viver as experiências do que são as energias eólica, solar e por aí vai. Com um grande desafio que não foi enfrentado pelo governo anterior, que é a questão do meio ambiente, mudança climática. A Petrobras tem uma nova cara, um novo formato e um novo desafio pela frente. Os deputados que vinham de uma experiência de uma Petrobras que estava reduzindo seu tamanho, cada vez mais comercial, pensando no lucro e resultado para um grupo específico de acionistas, porque tinha que dar uma resposta e colocar dinheiro de volta no caixa do Estado, a visão deles era essa, está vivendo uma Petrobras totalmente diferente, que vai voltar a falar sobre agenda cultural, social, sobre projetos artísticos, tecnológicos, científicos, que vai voltar a ser braço de investimento do Estado. Então, como é que você consegue fazer com que esse deputado que viveu uma outra realidade diferente da atual, que ele vá convergir a opinião? Você tem que maturar, e esse processo de maturação e convergência vai passar por conflito, por choques de opiniões. É inevitável. O que a gente não pode abrir mão é da construção do diálogo constante, direto, franco e às claras, né? Você acha que quem está conduzindo esse diálogo está fazendo um bom trabalho? E você vê perspectiva no que a gente sempre, a imprensa fala, nós falamos que é a temida governabilidade, né? Você acha que vai ser possível estabelecer uma relação a ponto de ter uma governabilidade mais estável? Vai ser extremamente possível e isso vai se dar ao longo desse ano. Não é algo fácil nem rápido. Não, você não estrala o dedo e cria uma governabilidade. Nenhum governo conseguiu fazer isso. A não ser os governos que foram reeleitos, que já tinham sua base mais ou menos formada. O processo que nós estamos vivendo agora é um processo de maturação. Então, todo mundo está dando o seu máximo. É assim que eu vejo. Você pode criticar e dizer que, olha, não está sendo suficiente, mas que cada um dentro do seu papel está dando o seu máximo, isso é indiscutível. Agora, não pode deixar de considerar que quem está presidindo a República e quem está ao lado dele presidindo a República são dois monstros da política.
E essa história nem se apaga e nem se esquece. Tanto que, semana passada, no grande conflito sobre a MP que reorganizava o governo, quem resolveu ao fim foi o presidente Lula com o presidente Lira. Os dois sentaram, conversaram, convergiram em opiniões, divergiram em outras opiniões, mas chegaram à conclusão que é preciso dessa resposta. Porque se o Congresso não desse essa resposta, o peso ficaria, inclusive, sobre as costas do Congresso, sobre as costas do presidente Lira. E, com certeza, o presidente Lula, em algum momento, advertiu ele disso. Olha, é um novo governo, uma nova forma de ver a sociedade, o Estado, estamos apresentando o novo. Se vocês não respeitarem isso, a vontade das urnas e da maioria, como é que a gente vai se relacionar? Aí o prejuízo histórico é do Lira, não é do Lula. Então, num momento crítico, os dois conseguiram chegar numa conclusão e apresentaram um resultado. Esse resultado trouxe uma vitória do governo, que foi regida, maestrada e conduzida pelos dois, principalmente. E depois ratificada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação do Senado. Obviamente que isso é um símbolo, uma eleição símbolo. Houveram outras pautas que o Congresso, administrado pelo Lira, deixou claro, olha, essa base política hoje é congressual e é ligada à presidência da Câmara, não é do governo. Tanto que na pauta que foi a questão das mulheres, né, do direito igualitário das mulheres ao salário, sim, o governo ganhou. Na do marco legal, o governo perdeu. A votação foi a mesma. A margem de vitória e a margem de derrota foi a mesma. Então, a base que dá a vitória ou a derrota ao governo, hoje, ela está muito mais definida próxima à presidência da Câmara do que a condução do governo federal. Isso é um detalhe que precisa ser corrigido. Agora, é um detalhe que se corrigirá, é inevitável. Até porque, quando você pega a pauta econômica e a forma como ela está sendo conduzida e já os resultados demonstrados, o governo precisa dar a resposta. E quem pode dar a resposta é o Congresso. O Congresso, por um acaso, vai dar uma resposta contrária ao que a economia está apresentando, o PIB cresceu, o arcabouço fiscal vai ser apresentado com um ajuste que interessa ao mercado. A pauta dos juros do cartão de crédito vai ser enfrentada, a questão da dívida do trabalhador, né, da família vai ser enfrentada. Agora, nessa pauta das dívidas até R$100, depois vai aumentando. Você está enfrentando a questão da gasolina, o preço da gasolina está diminuindo, enfrentando a pauta dos juros sobre a produção do carro tanto coletivo quanto dos carros populares, né? Sim. Então, isso tudo é resposta ao mercado. O mercado já está recebendo isso de uma forma positiva. O PIB já foi afetado de forma positiva agora. O Congresso vai negar o mercado? O Congresso vai negar quem dialoga com ele diretamente? Então, essas contradições elas vão se corrigir. Quem vai capitanear isso, quem vai capitalizar isso, quem vai conduzir isso da melhor forma possível, são as pessoas que vão se formar, né, durante esse processo e dar resposta. O presidente Lula e o presidente Alckmin estão tratando isso de forma quase que harmônica. Harmônica. O presidente Alckmin, no papel de vice-presidente da República, está sendo um gentleman, um cavalheiro, está mandando os recados mais importantes para o Congresso, para a grande imprensa, para a indústria. Então, isso faz muita diferença, né? Porque passa uma imagem de um governo que é uníssono, que tem diferentes gestores, né? Diferentes líderes de origens diferentes, mas que jogam juntos, né? Então, você tem as duas posições mais importantes do governo jogando junto, é quase que automático que o conjunto do governo, em pouco tempo, se harmonize e fale uma língua só. Tem divergências, convergências ou problemas a serem superados ou substituídos? Tem. Óbvio, nenhum governo termina do jeito que começa. Vai mudar, né? Em algum momento, algum ministro vai deixar de ser ministro, vai virar alguma outra coisa, vai disputar um governo, uma prefeitura, vai para uma reeleição, ou então vai assumir uma pauta internacional, ou não vai dar certo, né? Sim, não vai conseguir entregar totalmente resultado. possível. Então, tudo vai acontecer como sempre acontece e o governo vai se ajustar, como sempre se ajusta. E é preciso que o governo se ajuste e que o Congresso acompanhe esse processo. É preciso só por uma coisa, porque o brasileiro e a brasileira precisam.
o pai de família, a mãe de família hoje precisam. Sim. O número de pessoas passando fome é enorme nas ruas. A gente vai nas grandes capitais, eu viajo muito. São Paulo virou quase que uma moradia a céu aberto. Belo Horizonte, o grande lá, centro de Belo Horizonte. Há 3 semanas atrás eu fiquei impressionado com a fila da sopa. Tinha um bairro lá que tinha uma fila quilométrica de pessoas esperando uma sopa que o governo dá. É um negócio impressionante. Que você passe por São Paulo tem gente morando embaixo. Em Belo Horizonte, em qualquer esquina que você vá no centro, perto da rodoviária, tem pessoas morando na rua e pedindo esmola. Eu acho que é inegável os desafios que esse governo tem em relação à política pública ou às políticas públicas que precisam ser executadas e bem executadas para trazer resultado, para a vida do brasileiro. No entanto, o governo enfrenta outros desafios também no campo político, né? A gente saiu de uma eleição extremamente difícil e é um assunto que, né, a gente está já encaminhando para o final aí do nosso podcast, mas não podemos deixar de falar que como vai se estabelecer o entendimento do que é o bolsonarismo, né, e como lidar com isso da eleição para cá em diante, pensando o futuro. Como é que vocês estão enxergando essa questão? Esse é um processo que ele cria imagens, né? E o partido passa por uma construção de narrativas. É normal. A minha fração de ideia, né? O que eu acho, minha opinião, é que o bolsonarismo ele precisa ser identificado por si. Cada um que se assuma bolsonarista. E que esse bolsonarista que assuma as responsabilidades e a pauta política do que ele defende. Que ele descubra a sua pauta política. Porque o bolsonarismo em si, ele não descobriu uma pauta política específica. Nem de construção de Estado, nem de construção de país, nem de construção de sociedade. O bolsonarismo é uma pauta radicalizada que enfrenta as divergências e enfrenta os seus anseios de sociedade. Mas ele não conseguiu se mobilizar numa pauta que construa o país. Isso é diferente de ser de direita ou ser de esquerda, ou ser de centro. Quem se identifica de forma ideológica entende, quase que de forma automática, pela formação política ou pela história do dia a dia, de como compreende a sociedade. Se mais à esquerda, uma sociedade mais plural, harmônica, socializada, com mais pautas coletivas. Se é de direita, numa lógica mais economicista, de Estado mínimo. Se é de centro, de convergência de ideias, de grande mercado, de grande Estado. Então, cada um identifica a sua pauta. O bolsonarismo tem que se identificar. Até aqui, infelizmente para o Brasil, o bolsonarismo se identificou como uma pauta criminalizante. Tanto do ponto de vista de quem aponta, quanto do ponto de vista de quem milita, que rompeu com os limites. Invadiu o Congresso, a Presidência da República, o STF, e quebraram as instituições. Vidro, espelho, mesa, cadeira, parede, teto, quadros importantes. Não quebraram o espelho de um prédio. Quebraram o espelho do meu prédio, do seu prédio, do nosso prédio. É um prédio público. Ninguém tem o direito de entrar lá e fazer isso a seu bel prazer. Ninguém tem esse direito. Sem contar na violência que é cometida na rua. Um que agride o outro porque diverge da ideia. Sim. Um que mata o outro porque não concorda que se vista a camisa. Um que bate no outro porque acha que o outro é feio, é diferente. Então, essa pauta criminalizante para fora e para dentro, ela precisa ser identificada. E para além do dano material, patrimonial, para mim a violência simbólica foi o que mais contou, né? Assim, esse símbolo, né, assim, de entrar na nossa casa, entrar na casa da democracia, manifestada nos 3 poderes em que ela se divide, e simplesmente vandalizar como algo trivial, né, para além do prejuízo patrimonial, né? Assim, o que se fez ali foi um símbolo, né? Foi uma mensagem de absoluto descompromisso e desdém com o que rege a nossa república, a nossa democracia desde sempre. Mas eu tenho certeza que a maioria hoje dessas pessoas que promoveram essa quebradeira, primeiro, a maioria delas não tinha a mínima noção do que estava fazendo. Eram massa de manobra mesmo. Foram conduzidas por alguém, por um grupo menor que precisa ser identificado, precisa ser conduzido, precisa ser responsabilizado.
Esse grupo menor que instrumentaliza e dá ideia a isso, sabia. A maioria dessas pessoas que respondem hoje, infelizmente não sabem. E provavelmente devem ter se arrependido muito, porque muita gente foi presa e caminhou aqui durante a ida até a prisão, sorrindo, comemorando, festejando, e hoje estão aí dentro das prisões pedindo direitos humanos. Sim. Evocando um direito que eles negaram, que eles combatiam, que eles não concordavam, né? O direito humano do preso, seja preso político ou preso um preso da institucionalidade da criminalidade, seja da forma como for, todos têm o direito humano, né, a terem a sua vida preservada. E quando você está preso, o Estado é seu tutor, o Estado tem o direito de preservar você. Essas pessoas, né? Tem o dever. Essas pessoas estão descobrindo isso agora. Então, com certeza, a maioria dessas pessoas hoje que estão presas, parte delas se arrependeram. Não, mas assim, eu acho que a gente está falando de uma parte radicalizada, uma parte dos radicais radicalizados. Mas para além disso, assim, eu tô falando mais de um senso comum, né, daquilo que o Bolsonaro vocalizava para uma grande parte da população, da sociedade brasileira, que foi às urnas, que votou nele, né, por inúmeros fatores. O que vocês, enquanto partido político, estão pretendendo fazer, ou desde que aconteceu a eleição que vocês ganharam, o que vocês estão em ação mesmo, promovendo? Não, eu não estou falando para atrair essas pessoas para o lado de cá, não necessariamente isso, mas para trazer para o nosso país um ambiente mais agradável, sabe? Menos radical, menos radicalizado, menos polarizado. O presidente Lula está cumprindo um papel muito importante nesse sentido, porque ele próprio tem sido a voz de consenso. Ele, desde o primeiro dia de governo, desde antes, desde quando foi definido que ele venceu as eleições, ele começou a dialogar e conversar com o maior número de pessoas possíveis. Lideranças partidárias, lideranças sociais, empresários, economistas, pessoas da academia, da intelectualidade, da cultura, presidentes de outros países, líderes de outros países. E esse diálogo constante que o presidente Lula vem promovendo é o que constrói esse ambiente muito mais harmônico. Eu não sei se vocês já perceberam, na minha ótica é quase que notório. O bar hoje, pelo menos em Brasília, está muito mais sociável. Você pode conversar no bar, discutir no bar, debater no bar. Antes você ficava com medo de fazer isso. Você tem um ambiente, óbvio, a gente não está no processo de normalidade ainda. É isso, mas ainda não. É um processo que vai se construindo e se consolidando. A harmonia social. Sim. Isso por parte do governo. O governo vai implementar o PPA, as pautas de conferência, né, os conselhos, vai ter um debate muito mais franco e direto com o parlamento, isso vai se aprofundar. Então, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da comunicação, da estratégia de comunicação e da narrativa, isso já se dá. Primeiro, na presença simbólica do presidente Lula, e segundo, no que o governo tem que apresentar, porque o governo tem que apresentar pautas positivas e tem que mostrar para que veio. Sim. E está mostrando. Isso é o que está mais deixando a gente contente. Que, de alguma forma, mesmo no início, a gente já consegue mostrar resultado, pontos positivos. Do outro lado, é o partido. O partido ele já aponta e já apresenta uma necessidade de diálogo congressual, de frente ampla, de diálogo com os movimentos sociais, de reorganização desses movimentos. E agora ele precisa falar para fora da sua bolha, que é um desafio para qualquer partido, Sim. seja ele o PT, o PSB, o MDB. Eu não sou daqueles críticos que acham que a maioria são partidos cartoriais. Eu entendo a fala do Glauco e, de certa forma, concordo com ela, mas eu vejo que existem estruturas que se organizam por si só. Existem estruturas que têm vida própria. Existem estruturas que vivem a partir de uma realidade diminuída ou dentro de um núcleo muito fechado. E estruturas que maximizam isso. O PT é uma estrutura que maximiza essa ideia. Mas, gostando ou não, vivendo isso ou não, todos os partidos precisam dar essa resposta. O PT por ser símbolo, né? O PT Sim. é o partido do presidente que está no governo. Mas a gente precisa ter um acordo de concertação desse ambiente.
Precisa diminuir a hostilidade, diminuir, né, a agressividade. Eu acho que o PL tem que ser cobrado disso. O presidente Valdemar da Costa Neto tem que ser cobrado disso. O PP tem que ser cobrado disso, Partido Progressista de Ciro Nogueira. Né? Os outros partidos precisam ser cobrados disso. Deles também darem respostas de diálogo, de convergência de ideias, de opiniões, de divergir com respeito. Então isso é algo que o PT está se debruçando sobre isso, está ajudando o governo, está se consolidando, né, como frente como protagonista desse papel. A presidente Gleisi tem feito um papel de buscar o diálogo constante e de enfrentar o governo também quando é necessário. Ela tem cumprido esse papel. De fazer seus meia-culpas também? Mas isso tem que ser feito. Sempre. Mas é ao longo da história, né? Não é algo que você tem que se autoflagelar eternamente pelos erros cometidos. Não, você cometeu um erro, compreende, identifica, corrige e pronto. Sim. Né? Vamos andar. Segue viagem. Segue viagem. O que não dá é para viver um martírio eterno. Né? Ou o contrário também, né? Não olhar para dentro, né? Não enxergar aí os seus... O PT, ele, por ter essa vida orgânica mais efervescente, que é um partido de massas, né? Somos mais de 2,5 milhões de filiados. Se eu não me engano, hoje deve estar batendo 2.700.000. E assim, você não pode dizer que o PT é o Lula. Não é. O PT é um organismo vivo. O PT é o seu João, Dona Maria, o seu Antônio. O PT é o anônimo, é o desconhecido. O PT é aquele que sofre na ponta, né, o desgoverno. O PT é aquele que sofre na ponta o problema econômico. O PT é o homem trabalhador organizado, a mulher trabalhadora organizada que se filiou. Tem gente dentro do PT que vive o PT que nunca viu a cor de uma ficha de filiação. É mais petista que qualquer outro filiado. Você vai dizer que essa pessoa não é filiada? Vive o PT, vive o debate, defende o presidente Lula, defende o governo, está em todas as frentes. Toda vez que o partido convoca uma manifestação, uma passeata, um debate, participa. Nunca se filiou. O PT ele é muito maior do que o seu próprio CNPJ. Então, esse partido vivo, ele tem que dar suas respostas. E ele dá, porque ele é orgânico. E o PT ele vive um processo mais didático. Porque o PT ele tem suas instâncias internas, seus fóruns, suas plenárias. Tem o Congresso Nacional do partido, tem o Congresso Municipal, Estadual e o Congresso Nacional. Tudo que vocês imaginam ser possível é discutido dentro desses fóruns. Então, não houve um momento em que o PT não fez uma autocrítica. Fez autocrítica e colocou nas atas de reunião. Fez autocrítica e colocou na pauta do Congresso. Fez autocrítica, debateu e manifestou sua opinião publicamente. Então, o PT vive isso. Óbvio que não é do interesse do grande público, né? O grande público não vai acompanhar a pauta do Congresso do PT do município de Chapuri, né? O grande público não vai parar para ler isso. Vai parar para ouvir a opinião de quem lidera esse processo, que é a fala que vem da presidente Gleisi, a fala que vem do presidente Lula e dos grandes nomes do partido. Mas o PT é um organismo tão vivo e pronto que ele se autodiscute constantemente. Às vezes até de forma exagerada. Até demais, né? A gente está encaminhando aqui já para o final mesmo do nosso podcast. Tem uma perguntinha que não quer calar, que nós fazemos a todos os nossos entrevistados. Antes, queria saber se quer aí encaminhar para o final, logo quer fazer mais uma última pergunta. Eu primeiro quero dizer o seguinte: quem trabalha no meio político, e essa é a nossa audiência, pessoas que trabalham em mandatos, em estruturas partidárias, em lideranças dos mais diversos partidos, tem que entender, estudar conjuntura nacional. Então nós tivemos uma baita conversa aqui, e você não é obrigado a concordar, né? É uma visão de mundo, mas entender essa visão, e que hoje é a visão que venceu nas urnas, né, ao nível nacional, é fundamental para que você possa ter mais ferramentas de trabalho, né? Possa ter condições de oferecer um serviço melhor, seja na comunicação, no direito eleitoral, no dia a dia de um gabinete, se você souber, se você tiver uma visão panorâmica do cenário. Então, Fernando, eu quero te agradecer essa conversa, né? Foi muito rica
Discutir conjuntura nacional sempre é instigante, sempre nos apaixona, né? E pedir que você dê suas considerações finais. Antes, porém, responde a nossa perguntinha, que é a perguntinha que todo nosso convidado responde quando passa por essa bancada. Antes da pergunta, só para complementar um pouco o que o Glauco falou, aqui hoje nós trouxemos o Fernando, que é um dirigente do PT, mas também o nosso primeiro convidado, por exemplo, foi uma pessoa que responde pela comunicação do União Brasil. Nós já tivemos outros assessores que assessoram deputados do PT, do PP, do PL, enfim, a intenção aqui não é necessariamente, a gente não está numa discussão partidária do vermelho, do rosa, do branco, não é isso. É como o Glauco falou, a gente trouxe aqui uma discussão que dá profundidade ao nosso exercício, à atividade da política, ao entendimento, né, da importância que tem a política nas nossas vidas. Então, esse é o nosso papel aqui também, né? De poder trazer essa discussão de forma mais aprofundada também. E agora, a pergunta que não quer calar, que é para você responder com uma palavra, política boa se faz com... Paixão. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. 2 contemporâneos da minha militância de juventude, em tempos diferentes, sim, mas sinal que o Glauco é o mais velho. Com certeza, todo mundo já sabe. Foi um prazer, uma conversa extremamente agradável e estou sempre à disposição. Sempre que convidarem, precisarem, podem convocar, que eu estou aqui. Vamos só falar suas redes aí para quem está nos assistindo? São quase todas unificadas. Twitter, Instagram, TikTok, todos eles são @Fernando NS Neto, que é a abreviatura do meu nome, né? Fernando Legal. Nascimento Silva Neto. Então se tornou Fernando N de Nascimento, S de Silva, Neto. @Fernando NS Neto para todas as redes sociais. Maravilha. Lembrando também de quem nos assiste, nos acompanhar nas nossas redes, @Mentoria Eleitoral. E quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal.